perguntei para ela, você conhece a história da sua família? Não. E ela, à noite, me ligou falando assim, Pri, eu liguei para minha mãe e ela falou da história da minha bisavó. E ela nunca tinha me contado porque é a mesma história em que eu vivi com meu filho. Que no 14º filho dessa bisavó dela, perdeu da mesma forma que ela perdeu o filho dela. Depois de 24 horas de nascido. Depois de 24 horas de nascido. E ela estava sendo leal a um sistema. Então, trabalhamos isso com outras ferramentas depois e tudo. O fato é que 5 meses depois ela engravidou. Né? A gente tem que tratar aqui com muito respeito a história das pessoas. Porque você vai entrar no sistema dela, dos ancestrais dela, então você tem que trazer isso com muito respeito. E elas têm que querer também. Elas têm que querer, isso. Bem-vindos ao podcast Vênus. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, porque além de amiga, mentora, ela é uma pessoa assim incrível, que tem uma história muito linda. Priscila Coutinho Fonseca, a Pri, tá? Para os mais íntimos. Pri, muito bem-vinda. Eu queria que você contasse um pouco. A Pri hoje ela é responsável pelo tratamento terapêutico de mulheres com traumas e com doenças psicossomáticas. Com certeza ela vai contar de uma forma muito mais bonita do que eu, porque ela tem uma história linda de vida. Pri, bem-vinda aí. É seu. Obrigada pela oportunidade, Ju, ao Projeto Vênus. É uma honra estar participando, você sabe disso. Eu falo que aconteceu um acidente na minha vida, que a dor que me motivou, que foi o grande mote na minha vida, me trouxe ao lugar que eu sou hoje como terapeuta de mulheres. Em 2012, por um acidente do destino, como formação de advogada e contadora, trabalhei no direito tributário muitos anos. E em 2012 eu tive uma doença que começou nas mamas, uma infecção, não estava grávida, e essa doença começou a andar pelo meu corpo. E os médicos me tiraram do hospital porque eles estavam com medo de uma sepse. E ninguém sabia o que eu tinha. Então, eu fui para casa, tratar em casa, ia 2 vezes ao hospital. E da mama foi para pericardite do coração, para pleura do pulmão, tive herpes zoster, infecção urinária, e a doença começou a andar pelo meu corpo. Até que eles falaram para o meu marido assim, vai para São Paulo tratar com um infectologista. Eu vim para São Paulo. Davi Wipp, que eu tenho muita gratidão, muita honra a ele. Ele falou assim, volta para sua casa e vê o que está de errado na sua vida. Eu tinha acabado de casar. Ele falou assim, não tem isso, você está com depressão química, porque eu tomava muito medicamento, vai para casa que tem algo errado. E se você não conseguir resolver isso, em 6 meses você vai ter um AVC, vai morrer. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, gente, então isso está nas minhas mãos. Voltei para casa, comecei a fazer terapias. E na terapia, Ju, eu vi que gostava do que eu fazia profissionalmente. E eu me vi diante de uma situação em que eu gostava, fazia, executava muito bem aquilo, mas aquilo não me motivava. Até porque você era bem sucedida, né? Você Sim, gostava, eu fazia você se muito entregava bem. Com muito amor. E no ano em que eu larguei, aí eu vou explicar para vocês melhor, no ano em que eu larguei o escritório, eu ganhei um prêmio de melhor TCC da faculdade. Formei em contábeis. Meu pai falou assim, minha filha, como que você ganha um prêmio e você fala que você não gosta disso? Não, eu era dedicada, é diferente. E aí, durante as terapias, eu identifiquei que, por que eu estava naquele lugar? Porque eu idolatrava um homem, idolatro até hoje, que é o meu pai. Um homem que tinha muito sucesso, e eu me emociono muito nisso, porque é uma história de muitas mulheres que vivenciam isso. Elas seguem, e às vezes muitas pessoas nem pedem para elas seguirem, mas elas seguem. Aliás, acho que nunca, né, pede para seguir. É uma coisa que a gente vai sem querer, né? Uma lealdade. Uma lealdade. Uma lealdade. Então, eu vi aquele homem, quando criança, aquele homem maravilhoso, aquele homem super bem-sucedido. Eu falei assim, eu quero ser igual àquele homem. Mas eu tinha uma história de vida. E aí, quando eu identifiquei isso, eu falei assim, eu virei para o meu pai e falei assim, pai, vem até a minha casa. Eu lembro disso até hoje. Na cama, porque eu estava com herpes zoster, com muita dor. Eu falei assim, pai, eu descobri o que eu tenho. Ele falou assim, o que você tem? Eu falei assim, pai, eu não gosto do que eu faço. Eu quero a sua permissão para eu sair, porque a gente tinha o mesmo escritório. E ele falou assim, mas sério, minha filha, você tem certeza disso? Eu falei assim, tenho. Ele falou assim, segue a sua vida, o que você quiser fazer. Se você quiser ficar dentro de casa, você pode, mas segue a sua vida. Ju, desde então, eu nunca mais tive nada de doenças. Nossa, eu tô toda emocionada aqui. Nunca mais. E eu segui meu caminho.
E quando as pessoas me perguntavam, Priscila, o que você vai fazer? Cuidar de gente. Né, na minha carreira como formação, eu falei assim, as pessoas me viam como uma cifra. Eu dava dinheiro aos clientes, como planejamento tributário. Eu gostava de cuidar, eu sou cuidadora, eu gosto disso. E eu vi essa minha característica, eu falei assim, agora eu vou me respeitar. Eu vou trilhar o meu caminho. Então, por isso que eu falo que eu sou terapeuta por vocação, decisão e amor, porque eu decidi seguir esse caminho, sabe? Então, você meio que nasce, assim. E é investigar a história das mulheres. E durante esse tempo, nas formações que eu fiz várias e várias formações, eu vi que eu gostava de escutar o que é a história delas. E quando a gente escuta as histórias, a gente consegue perceber coisas maravilhosas. Sim. Ô Pri, e sabe o que mais, assim, que eu acho que é tão legal quando você conta? Como que surgem os traumas na vida das pessoas? Uhum. Pois é. Ju, os traumas são assim, eu quero passar aqui de uma forma muito didática, nossa, conversando aqui, como eu falo com as minhas clientes. Os eventos, os acontecimentos da nossa vida, eles são fatos neutros. Neutros. Porque, às vezes, o que é evento traumático para mim, para você, não é nada. Então, os eventos acontecem em nossas vidas. E aí, diante de uma situação, o nosso corpo se vê com o objetivo de lutar, fugir ou paralisar. Igual os animais. Se você for ver lá os animais no fundo do mar, muitos, quando vão ser atacados, eles se escondem, parece igual uma pedra, tem a mesma coloração, como forma de defesa mesmo, né? O nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, ele como forma de defesa. Então, nós temos essas três formas. Se a gente não age de uma dessas três formas, fuga, luta ou paralisar ou congelar, a gente tem outras respostas. E são nessas outras respostas que o nosso corpo se traumatiza. Por quê? Ele não consegue elaborar esses eventos. É como se ele tivesse ficado perdido ali. E o nosso sistema nervoso, a gente emite né? E a gente vai entrar um pouco na neurociência aqui, mas só para vocês entenderem que emite comandos e fala assim, não tem resposta. Então, é como se fosse imprints no nosso corpo. Então, muitas das vezes, o evento traumático não é o causador do trauma, mas o desfecho daquele evento traumático. Como que é o desfecho desse evento traumático? São 3 níveis. O pessoal, cultural e o transgeracional. Por quê? Porque eu interpreto um evento diferente de você. Sim. Porque eu tenho uma história de vida diferente da sua, as minhas ancestralidades, as minhas crenças e valores da minha família. Então, isso vai fazendo e vai formando toda uma concepção e entendimento sobre um fato. E quando o evento acontece que eu não fujo, não luto e não paraliso, fica no limbo e que se imprime, o que acontece? Os traumas são gerados e aí eles são gerados em lugares muito específicos. Por que às vezes eu tenho doenças e aí posteriormente geram as doenças? Por que eu tenho uma doença, por exemplo, na mama ou desenvolvo diabetes e aí você vai ver que as doenças estão completamente relacionadas. Até acho interessante quando você traz muito, a gente conversa, você fala muito que a gente precisa saber sobre as histórias das mulheres da nossa família, né? Sim. E eu acho que aí tem um fato muito importante, porque a gente acaba repetindo, ou tem uma palavra que você usa, lealdades. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais, porque eu acho isso muito bonito. E eu acho importante para todas as mulheres escutarem isso, porque muitas vezes você passa por algo e a gente até robotiza, muitas vezes você vai lá, toma um remédio, você traz uma analgesia, né? Você fica, né? Você não quer sentir e às vezes é importante você sentir para você curar, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho mais disso, sobre isso. Quando eu comecei nessa jornada, Ju, que eu comecei a fazer várias formações, e num primeiro momento eu não sabia para que lugar eu iria. Mas depois de um tempo eu falei assim, eu quero trabalhar com essas doenças. Por que essas doenças surgem? Por que elas estão aqui? E aí eu fiz várias formações, medicina chinesa, medicina germânica, acupuntura, hipnose, PNL, constelação. Então, isso são técnicas. E o mais importante de tudo, que eu acho, é você entender que uma pessoa que está ali na sua frente, você tem que dar amor e carinho a ela.
entender que ela tem uma história não só dela, mas de toda uma ancestralidade por trás dela. Então, quando eu recebo as minhas clientes lá, elas já chegam com um script. Priscila, olha, eu nasci assim, meu parto foi assim, né? Porque já passaram por outras terapias, enfim. E eu pergunto para elas, e como que foi a história da sua mãe? A história da sua avó? Elas não sabem. E eu falo com elas assim, como você quer se tratar, se curar, se autocurar, porque a cura vem dela, né? E a gente tem que enfatizar muito isso aqui, que não é a profissional que cura o outro, não, é a autocura. Né? Que vem da autorresponsabilidade. Que vem da autorresponsabilidade, em que ela entende o porquê que ela está naquele local e a doença é só uma mera mensageira. E né? tem a ver com vitimismo também, né? Que tem a ver com vitimismo e várias outras coisas. Mas é importante que ela entenda o seguinte, a história da família dela é importante. Para ela saber quais foram os traumas que tiveram lá atrás e que, às vezes, ela está só repetindo e sendo leal a um sistema. Né? Queria dar um exemplo aqui, e para, às vezes, para ficar mais fácil de entender, mais palpável. Uma cliente com uma infertilidade feminina, tinha passado por 8 FIVs. Tem muitas, né? Acho que está tendo muito caso de infertilidade. Muito, muito. E aí é claro que a gente também tem que sempre linkar o tratamento terapêutico, que é integrativo, né, com a medicina tradicional. Os outros profissionais, nutricionista e tudo, sempre lembrando que cada profissional tem o seu papel. Então, juntos, a gente tem um objetivo. Mas você não pode achar que um terapeuta, por si só, ele vai ajudar a curar uma doença. Não, ele precisa também de um tratamento alopático, muitas das vezes. Ou mas acelera o processo, né? Mas eu acelera acho o processo. Isso. Então, a gente sempre tem que enfatizar isso. E aí, uma cliente veio tratar de uma infertilidade feminina depois de 8 FIVs. E ela falou assim, olha, eu não tenho nenhuma alteração física, biológica. Meus exames são normais. E meu médico acha que eu tenho que tirar férias, né? E é mais uma pressão, né? Vou tirar férias por quê, Priscila? Qual que é o problema que eu tenho? Eu não consigo engravidar. Ela já tinha engravidado, mas tinha perdido o filho depois de 24 horas de nascido. Então, eu perguntei para ela, você conhece a história da sua família? Ela, não. Eu só conheço a história da minha mãe. Por algum motivo, a família, ela não sabia, no primeiro momento ela me explicou, mas ela falou assim, eu não conhecia os meus antepassados. Eu falei assim, então vamos conhecer? Fiz um convite a ela, sempre é um convite. E aí, porque também ninguém acorda falando assim, eu vou para terapia maravilhosa hoje, né? Igual sair para comprar uma roupa. Fazer uma terapia é olhar para a própria sombra. É isso que eu ia falar, machuca. Dói. O resultado é ótimo. O resultado é ótimo, mas dói. E tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem de abrir essa caixinha que a gente... De Pandora, que a gente esconde e que trava. Mas, assim, tá feliz porque eu vou escarafunchar ali, vou achar as coisas e vou resolver. Então, essa cliente, eu falei assim, vamos, então, passar pela sua história familiar. E aí, por um exercício sistêmico, ela chegou até a bisavó dela e ela falou assim, eu tô sentindo muita dor aqui. E ela não sabia da história da família dela, da bisavó dela. Ela falou assim, eu sinto muita dor. Parece que é tanta criança, é tanta gente aqui, eu tô me sentindo, eu não tenho feminino, eu tô me sentindo presa. E aí a gente, naquele trabalho ali, você tem outras ferramentas em que você ajuda, em que você acolhe, enfim. E ela, à noite, me ligou falando assim, Pri, eu liguei para minha mãe e ela falou da história da minha bisavó. E ela nunca tinha me contado porque é a mesma história em que eu vivi com meu filho. Que no 14º filho dessa bisavó dela, perdeu da mesma forma que ela perdeu o filho dela. Depois de 24 horas de nascido. Depois de 24 horas de nascido. E ela estava sendo leal a um sistema. Então, trabalhamos isso com outras ferramentas depois e tudo. O fato é que 5 meses depois ela engravidou. A gente fala que assim acelera muito o processo. Você acabou de falar, né, que a hora que você expôs isso para o seu pai, sim, né, que tinha aquela identidade muito forte para você, sim, você se curou. Eu me curei. Né? Eu tenho história de algumas doenças autoimunes que eu fui concebendo durante minha carreira profissional, onde eu coloquei o masculino acima do feminino. Então, você sabe o que é. Então, assim, assim, doenças muito ligadas ao feminino. E daí tinha um masculino muito presente. E depois que eu consegui me desvencilhar, entender um pouco e entrar nessa caixinha de Pandora, eu falo que é pegar uma lanterninha e olhar embaixo da cama, né? Esse lugar, ele dói.
mas ele te cura num processo onde você dá um salto quântico na sua vida. Porque daí você começa a entender aonde está o seu propósito, aonde é o seu caminho. Você, às vezes, corta alguns laços energéticos também, que são importantes para que você consiga fluir a sua vida, né? Sim. E eu tenho visto também, acho que você até comentou comigo, tem muitos casos de fibromialgia também, né? Por quê, Pri? É impressionante. Depois da pandemia, muitas doenças surgiram, assim. Doenças que eram acometidas por mulheres de 60 anos e que mulheres muito novas estavam tendo essas doenças. Fibromialgia são 9 pontos de dor no corpo inteiro e é um diagnóstico feito pelo médico por método de exclusão. Não existe um exame específico. Você tem fibromialgia, você faz um exame de sangue, urina. Não, não tem isso. Ele é visual e o médico vai fazendo esse diagnóstico. Então, geralmente, o ortopedista faz esse diagnóstico, mas o mais adequado é o neurologista. E eles dão antidepressivos. Sim. Olha, uma doença... Muitos até falam, é uma doença psicossomática, toma aqui medicamento para você tomar. Só que o medicamento, ele tem uma função? Ele tem função. Mas ele tem uma função até um certo nível. Por quê? É como se fosse uma panela de pressão. A doença está ali. Ela está a ponto de explodir. Você vem com o antidepressivo, tampona isso. E você só abafou, mas você não tratou. Então, a fibromialgia, as mulheres elas sentem dores pelo corpo inteiro e tem que ser um tratamento integrativo com educador físico, com médico tradicional, com a terapia e com o nutricionista. Sim. Por quê? O seu corpo está extremamente inflamado. Você não consegue se mover, você sente dores crônicas. E qual que é a causa raiz do conflito biológico, quando a gente fala dos traumas, que a gente trata em terapia? E aí eu quero trazer aqui muito para vocês. Não quer dizer que todas as mulheres que têm fibromialgia têm essa causa raiz da doença. O tratamento terapêutico ele tem que ser muito individualizado. Por quê? Porque é a sua história. São seres únicos, né? São únicos. Exato. Então, às vezes, você vivenciou esse trauma. Ou, às vezes, a sua mãe vivenciou e você adotou. Mamãe, para você não sofrer, eu sofro por você. Essa é a fala. E, às vezes, ela desenvolve uma doença para salvar a mãe. Sim. Né? Então, esse cuidado... Então, eu vou falar sobre a fibromialgia aqui, mas só para vocês terem esse cuidado, que não quer dizer que é a sua história. Né? Você tem que tratar isso. A fibromialgia é um conflito de desvalorização. Muito, muito grande. É quase que se fosse assim... a mulher ela fica gélida. Gélida mesmo. Ela sente dores no corpo inteiro para calar a mente. Então, o que eu acho mais fascinante disso, Ju, é que se a gente olhar, a doença ela surge como uma mensageira. E ela serve como se fosse um espelho. Então, você vai para o espelho e vai falar assim, o que essa doença quer me dizer? E aí, quando eu recebo essas mulheres, eu falo assim, elas chegam com muitas dores. Eu vou voltar na fibromialgia, tá? Não esqueci não, mas só para contextualizar. Continua. Quando elas chegam no consultório, eu falo assim, né, uma cistite, qualquer doença que for. Eu falei assim, você já conversou com a sua doença hoje? Seja bem-vinda, doença. Eu aceito você, eu te vejo, eu te reconheço. Por quê? Por que isso é importante? Porque ela veio te dar um sinal. Você não chega no estágio de um câncer, de uma vida super normal para um câncer. Nunca. Não. Priscila, mas eu nunca tive nada. Eu já estou num câncer. É você que não escuta o seu corpo. Porque primeiro vem no sutil, né? No sutil. Assim, vem muito, vem no seu emocional. A pele é o sistema mais superficial que se tem. Então, geralmente são doenças e que são acometidas por crianças. Então, né, as doenças de pele, de alergias, enfim. Então, eu falei assim, você já deu boas-vindas para a sua doença hoje? Ela veio te alertar. Se você quiser seguir, você segue. Mas se você quiser se tratar, você trata. Então, ela vem como uma mensageira. Então, acolhe ela. Fala assim, seja muito bem-vinda. O que você quer me dizer? E o seu corpo diz. Porque toda doença que você tem ao longo da sua vida, se a gente fizer uma trajetória dessas doenças, vamos dizer assim, a gente não pode olhar só para a doença, a gente tem que olhar para o doente como um sistema. E quando a gente olha para o doente como um sistema, você vai ver que a doença que eu tinha com 7 anos, ela evoluiu, e hoje com 40, eu estou com uma doença. Priscila, mas foram várias doenças. Elas estão correlacionadas? Porque ela veio como uma alergia, aí ela foi subindo de nível.
Você não foi ligando, você não foi entendendo o propósito dela. Não, você está falando, me veio assim uma passagem minha. Eu, quando tinha 18 anos, os meus pais estavam, enfim, num processo ali meio que de separação. E eu sempre fui muito saudável. Eu sempre fiz muito esporte, sempre comi bem. E, de repente, eu peguei uma bactéria, uma Staphylococcus, no rosto. E, assim, uma dor insuportável. Eu fiquei 40... Assim, só para desenrolar. Eu fiquei 40 dias internada. Eu tive que fazer câmara hiperbárica. Tive que passar por um monte de... Perdi um pedaço da minha boca, enfim, do meu lábio. E daí, assim, é muito engraçado. Não é engraçado, né? Mas, assim, como que a gente vai... Como a doença, ela pega em algum lugar que você, às vezes... eu não sei, assim, hoje eu não vou não vou aprofundar aqui, mas, com certeza, sim, eu não peguei nada em lugar nenhum. Isso veio para tentar, de repente, até falar assim, ó, vamos parar? Daí, até que eles ficaram juntos e continuaram juntos depois de um tempo e depois se separaram. Sim. Mas, assim, assim, eu acho que é um lugar de, tipo, você chamar a atenção de alguma sim, forma, né? Sim. Então, assim, achei muito lindo você falar isso. Assim, o que é doença? O que você está vindo me falar? E eu acho que as pessoas, elas abafam muito. Eu vejo, assim, você vê o quanto analgésico é vendido, né? Sim. E eu vejo que é uma cultura muito brasileira também isso, né? De você não olhar. Quando você vai, por exemplo, na Europa, eu já acho que é diferente. Você vê eles olhando de uma forma diferente. O modo também de terapêutico é diferente. Por quê? Porque é um lugar mais antigo também. Tem uma cultura... A China, então, muito mais. Até você estava me falando que você olha de diversas formas. Sim. Né? Uma delas você traz muito a medicina chinesa sim, também. Sim. E porque as pessoas acham que a medicina chinesa é só acupuntura. E não. Você trata de várias formas. Como alimentos, a análise da sua língua. Então, o meu atendimento é 100% online. E, às vezes, a cliente ela manda a foto da língua dela. Eu falei assim, eu consigo identificar se é o fígado, se é o pulmão. Então, é o que a gente fala que é um trabalho integrativo, ele é sistêmico. Você não é uma doença, você é uma doente. Você sim, está doente. Então, você tem que trabalhar o seu corpo como um sistema, como um todo, sabe? E quando a gente fala lá, quando você está falando do seu caso, né, com seus pais, pode ter sido um conflito de separação, sim, em que você precisava de se proteger. Então, a pele, ela tem essa questão da proteção para não ser vista ou para ser vista. Né? Então, os filhos, a gente fala muito disso. Os filhos, por exemplo, até 7 anos... os filhos são da mãe, que a gente fala. Legal. Vou até te cortar, desculpa. Fala um pouquinho dos setênios. Eu adoro, eu acho que é legal a gente comer. Os filhos, no primeiro setênio, as doenças... Porque você fala assim, gente, uma criança que tem tantas doenças nos primeiros 7 anos de vida, o que é isso? Geralmente são conflitos da mãe, e que são repassados para o filho. O filho adota isso. Então, você vai ver que, às vezes... A criança que tem muitos problemas, retirada de órgãos, problemas muito alérgicos, são conflitos de separação e geralmente são dores da mãe. Não são do pai, mas é da mãe. E também é como o sistema como um todo também, né? Porque a mãe está inserida nisso. Então, nós, mães, temos um papel primordial na questão dos nossos filhos. Não quer dizer, por exemplo, eu trabalho com traumas. Minhas filhas vão ter traumas. Esse é um lugar de culpa muito grande, né? Olha, eu falo aqui para as mães, tá, gente? Eu trabalho, sou terapeuta de traumas. Minhas filhas terão traumas, porque isso é muito individual. Então, a concepção de traumas para elas vai ser diferente. Por mais que eu me cerque de tudo, eu vejo ali, nossa, isso vai ser isso vai ser... Não, é a vivência delas. Então, o que a gente tem que fazer é trazer um lugar de autoconhecimento diário. E o autoconhecimento não é só com o curso que você faz aqui hoje, não, porque a mulher que eu fui ontem não vai ser a mulher que eu vou ser amanhã. Isso vai transmutando, o que é maravilhoso. Por quê? O nosso mundo é de transformação, é de evolução. Então, nós estamos nessa evolução. Se colocar no lugar de presença, né, de Pri? Acho que você tendo consciência, e daí consciência, porque você trouxe esse lugar de culpa, eu olho muito para esse lugar e eu falo, nossa, será que eu vou causar isso para os meus filhos? Será que não sei o que? E daí você começa a entrar num limbo que não é seu, e tá tudo bem. Não é seu. Então, assim, é mais fácil você voltar... Sim. Ter consciência das suas atitudes e da sua fala e trazer o autoconhecimento para dentro da tua casa com seus filhos, sim, porque nós servimos como exemplo. Né? Então não adianta você ler muito, você ser um poço de autoconhecimento se você não verbaliza e não mostra isso. Você não pratica isso no seu dia a dia. Então sair do lugar de culpa, sim, que é muito dolorido, sim, e praticar
né? Até para você, porque você se olhando em primeiro lugar, e isso foi uma das coisas que eu aprendi, eu sempre coloquei todo mundo em primeiro lugar, inclusive meus filhos, meu marido, meus pais, todo mundo, eu sempre coloquei em todo mundo. E isso é um erro, porque quando você... E não é uma forma de doação, tá, gente? Não é. Isso aí, enfim, eu nem vou entrar nesse mérito. É muito assunto. É muito assunto, mas assim, eu me colocava, sempre na culpa. Então, quando eu parei e olhei para mim, me coloquei em primeiro lugar, a minha casa começou a funcionar num lugar mais fácil, num lugar mais eu não sei, leve, fluido, fluidez. livre. Porque assim, você começa a mostrar para o outro que ele também tem que olhar para ele. Sim. E que daí todo mundo íntegro, todo mundo na sua individualidade forma um todo muito mais saudável. Cada um no seu papel. Exato. Hierarquias. Pertencimento. Né? E aí, tem um outro podcast que vai falar Sim, sobre isso. Né? e a gente vai vir de várias formas aqui falando sobre vários assuntos. O interessante é que nós somos a união, né? Eu sou 50% da minha mãe e 50% do meu pai. Mas esse 50% do meu pai vem toda uma ancestralidade dele. O 50% da minha mãe também vem toda uma ancestralidade. Juntou, nasci, a minha concepção. 3 meses antes da minha concepção, essa energia já está no meu sistema. Então, eu vim com a minha mãe e com o meu pai, são os meus pais mesmo. O papel que eu tenho que desempenhar com eles é o que eles têm comigo. Então, a gente fala que os filhos são a maior cura dos pais e os maiores desafios. Porque você pode ter certeza que os seus filhos te desafiam e te colocam no lugar de evolução também, Isso se que você eu ia falar, quiser você ver. quer ser uma pessoa melhor. Não, né? e outra coisa, seu filho vai te desafiar, às vezes, na sua maior dor. Então, eu vim com o pai certo e com a mãe certa. Isso você pode ter certeza. Eu sou a melhor mãe para os meus filhos, porque eu os escolhi, eles me escolheram. Eles estão no meu sistema. E eu vou trabalhar com eles e eles vão trabalhar comigo. Por quê? Eles vão me ensinar e eu vou ensiná-los. Mas desde que a hierarquia esteja presente, eu sempre vou ser a mãe, eu vou ser maior que eles. Né? A gente tem que trazer isso, que a gente tem se perdido muito com isso. Sim. Inversão de papéis. Que está acontecendo muito nas acontecendo gerações, muito. porque os pais muito fora de casa acabam se sentindo culpados e daí acabam descendo alguns degraus para se nivelar. Eu falo muito para a Sofia, assim, eu tenho 3 filhas, acho que todo mundo já sabe, e a minha do meio é adolescente. E eu falo para ela, Sô, é o seguinte, eu quero muito ser sua melhor amiga. Assim, juro, assim, o meu maior desejo. Uhum. Mas, em primeiro lugar, eu sou sua mãe. Então, eu tenho que colocar alguns limites. Porque eu já quis ser só a melhor amiga. Porque a gente quer ser aceita. A gente quer ser aceita. E daí, quando eu fiz isso, eu percebi, opa, pera, eu vou errar e vai ser ruim para ela. Sim. Porque ela não vai saber se frustrar, ela não vai saber lidar com isso. Sim. Então, eu dei 2 passos para trás e daí entra o autoconhecimento. Sim. E você fala assim, primeiro eu sou sua mãe. Depois eu sou sua melhor amiga. Se tudo der certo. E ocupar o seu papel, né? O que a gente fala é o seguinte, e dentro da terapia, isso eu utilizo muito. Você tem irmãos, em qual posição que você nasceu? Então, a questão da posição também de nascimento ela é muito importante. Se você é o primeiro filho, se você é o segundo, se você é o terceiro. Se teve abortos antes, independente se são praticados ou naturais. Então, é muito importante para saber em qual momento da família que você está, em que você veio. Você vai exercer um papel. Você vai exercer um papel. Sim. Então, a gente tem que exercer para que a gente tenha fluidez na vida. Porque a gente, às vezes, na terapia, eu falo assim, nossa, eu estou muito pesada, estou sendo a mãe da minha mãe, ou, nossa, eu que cuido de todo mundo da família. Aí você vai ver, ela é a terceira. Essa não é a função dela. Ah, mas meu irmão mais velho, que é a função dele, ele não faz. Mas ele não faz por quê? Você está ocupando o espaço dele? Então, nós viemos, a hierarquia ela vai em todos os sentidos, desde os pais aos irmãos e outros. Quem vem antes, quem chega antes, quem vem primeiro, tem o seu papel, tem a sua função. Então, isso também impacta na sua saúde, no desenvolvimento de doenças. Porque se sua vida está difícil, muitas das vezes você está exercendo um papel que não é seu. Que são as leis sistêmicas que são você... as leis sistêmicas. Exatamente. Então, a Pri é expert em leis sistêmicas, ela vai me matar, porque eu estou puxando outro assunto aqui. Mas eu acho isso é tanta coisa. Mas eu acho que tudo está interligado, né? Tudo está interligado, Eu acho lindo isso, porque você está mostrando um caminho, né? Para as pessoas olharem, né? E, de novo...
O autoconhecimento, ele nada mais é do que um estudo não só sobre você, mas sobre tudo que te rodeia, né? E daí, quando você vai trazendo essa cura, você cura o todo. Né? E é uma frase que a gente sempre fala, né? E aí é para todo gênero. Quando você cura uma mulher, todos os seus sistemas se curam. Ai, e isso traz uma força, porque quantas mulheres do meu sistema, da minha ancestralidade, foram caladas? Né? E aí, lá para trás, quando eu comecei a desenvolver isso, eu fui ver da minha, né? E na minha família, da minha mãe, tinha uma índia. Muito para trás. E que foi no laço. Então, eu trago isso na minha raiz. Então, muitas mulheres no meu sistema vão reverberar isso, em que ela foi laçada. Então, como que esse meu sistema aceitou essa mulher? Né? Como que o nosso feminino trata isso? Então, se a gente for olhar, são muitas técnicas, são muitas ferramentas que a gente tem. Hoje nós vivemos num mundo em que a gente tem acesso a informação que são maravilhosas. Mas lembrando, ela é muito personalíssima. Sim. Ela tem que ser olhada com muito carinho, com muito cuidado, porque trata-se de você. Tem uma palavra que você vida. falou. Você trouxe uma palavra que eu acho que é obrigatória, assim, é autocuidado. Autocuidado. E autocura. Autocura, isso. Porque, de novo, você tem que querer Isso. e você é um ser único. Então, é a sua história. Então, assim, você, como terapeuta, você é a facilitadora com todas as ferramentas. Sim. Mas a pessoa precisa estar íntegra ali querendo, Isso. né? E eu acho que isso é o mais legal. E o mais legal de tudo é também o seguinte, o terapeuta ele tem que saber o papel dele. Tem clientes que elas vão até um determinado momento. Priscila, agora eu não consigo caminhar mais. E eu tenho que respeitar. E ela volta. 2, 3 meses depois ela volta. Ela falou assim, eu precisava de digerir essa informação. Muitas acontecem isso. Então, a gente também, enquanto terapeuta, eu tenho que entender o meu lugar, não ser a salvadora. No começo da minha carreira, eu achava que eu tinha que ser a salvadora. Nossa, que pessoa, não. Você não vem? Não, mas espera aí, o que está acontecendo? Eu não tenho que salvar ninguém. A salvadora sua tem que ser você. Tem um lugar de vitimismo, né? Vitimismo. Eu acho que o mais difícil é quando a pessoa tem que aprender a parar de colocar a culpa no lugar, no trabalho, ou no chefe, ou no marido, ou nas crianças, e ela se trazer para ela isso, né? A autorresponsabilidade. E eu acho que isso é um lugar que é difícil de digerir. Sim. Quando você fala assim, porque, sei lá, o meu chefe, ou uma separação. Sim. Sempre tudo tem dois lados, né? Então, quando você tem que digerir isso, você precisa de um tempo, muitas vezes. E é um processo, né? Então, por isso você fala, elas vão e elas voltam depois. E tem uma coisa que eu acho que é até importante, já que a gente está falando muito disso, de mulheres, eu queria que você explicasse um pouco também sobre a cistite. Eu tenho visto a fibromialgia ficou lá, mas a gente vai voltar nela. Então volta na fibromialgia primeiro, porque assim, pois é. Gente, então volta na fibromialgia, depois a gente fala. Mas é assim que é gostoso. Pois é, então a fibromialgia é uma doença cometida com mulheres de mais de 60. Hoje, eu tô atendendo mulher de 30 anos fibromiálgica. E eu não acreditava. E aí vem com laudo médico. O médico, não, tem, fizemos os exames clínicos e tem a fibromialgia. Então a mulher fica gélida. Por que ela fica gélida? O corpo dela dói inteiro. Tem muitas que chegam lá, Priscila, eu tô na fase da morfina. Eu já atendi cliente em casa porque ela não conseguia levantar da cama mesmo. E por que as mulheres ficam gélidas? Porque elas querem calar a mente. O corpo, ele tem que gritar mais do que a própria mente. Aí você fala assim, mas como é que trata isso? Antidepressiva ajuda? Ajuda. Muito. Mas essa mulher, ela tem que fazer uma atividade física. Ela tem que colocar o corpo dela em movimento. Por quê? Hoje em dia, as terapias mais recentes de trauma, estudos, Peter Levine, Bessel, eles tratam o seguinte, que o trauma, ele está em acontecimentos do passado, mas ele está presente em todos os momentos da vida. É como se fossem reimprints. A pessoa vai se traumatizando cada vez mais. Tá? E aí ele está no corpo físico. Então, a cura tem que ser do corpo para a mente. Então, eu preciso de movimentar. Eu preciso tocar meu corpo. Eu tenho que ter uma consciência corporal. Aí são várias técnicas, né? Hoje em dia se utiliza muito a yoga restaurativa, que não é aquela yoga, mas é uma yoga tradicional. Ela tem os movimentos, mas é uma yoga que coloca a pessoa como se fosse em posições de relaxamento, em que essas mulheres da fibromialgia, por exemplo, elas são totalmente tensionadas.
Elas são rígidas. E por que ela tem essa rigidez? Porque ela está no estado de luta. Então, se eu adoeço meu corpo, é como se... Olha, se eu travo o meu corpo como um todo, olha só para você ver como que eu fico tensa. Eu estou no estado de alerta. Então, se essa mulher está em estado de alerta, eu tenho que ensinar o corpo a relaxar. Então, eu tenho que relaxar esse corpo. A gente utiliza também a aromaterapia, com os óleos essenciais, eles são extremamente maravilhosos. A nutricionista também ajuda, porque se é um corpo inflamado, eu tenho que ter uma alimentação favorável. Então, você entende que não é só uma terapia, um médico tradicional. Não, é um conjunto, é um sistema que vai tratar aquela paciente. Mas ela tem que querer. E, para isso, eu tenho que abrir a caixinha de Pandora junto com ela. Em que, o que você quer calar na sua mente? E aí é um conflito de autodesvalorização. Geralmente, aí eu trago aqui com muito cuidado, o primeiro ponto de dor. Que aí eu sempre pergunto, qual que é o primeiro ponto de dor? Ai, Priscila, foi aqui, ó, desse lado aqui. Tem a ver com o primeiro trauma. Então, abusos psicológicos, gritos, que tiveram lá da infância, geralmente associados a parceiros iguais aos pais, igual ao pai, quer dizer. Então, você entende que é um ciclo em que se essa mulher não para e não interrompe esse ciclo, a filha dela vai vivenciar o mesmo ciclo e por aí vai. Sim. Então, se você for ver, por isso que eu acredito muito na cura transgeracional. Você não vai curar só você vai curar um sistema. Mas para isso você tem que entender o sistema das outras mulheres. E aí você interrompe ciclos. Priscila, quando eu sei a causa raiz da minha doença, eu me curo? Eu recebo muito dessa pergunta. Muito, muito, muito. Você se cura quando você faz movimentos para a autocura. Quando você entende que aquela doença em que você está cometida, em que você tem, ela tem um porquê. Então, você acolhe essa doença. Para que você veio? Qual que é a sua função? Por que você está aqui? Então, você faz um movimento diferente das ancestrais que você teve lá atrás. Você faz um movimento diferente do que uma mulher que tem fibromialgia lá que não quer nem olhar. E aí, quando eu tenho um caso muito interessante, que eu tratei uma cliente de 40 anos com fibromialgia. E aí ela chegou no médico e falou assim, olha, eu não estou tomando antidepressivo, estou super bem. Eu falei assim, mas como assim? Você veio com dores fortíssimas. Ele deu o remédio com morfina para ela, que tinha morfina e tudo. Em 3 meses ela conseguiu. Ela falou assim, eu fiz terapia. Ele, nossa, que maravilhoso e tudo. Ela falou assim, não, mas eu não curei só a mim. Eu curei a minha mãe. O médico regalou dele, sabe? Eu curei minha mãe, curei. E assim, você cura as mulheres desse sistema. E você impede que as mulheres dos sistemas seguintes, ou também homens, porque também podem cometer homens, que replique esse mesmo conceito de doenças. Sim. Né? Então, você vê muitas pessoas falando assim, ai, Priscila, minha família tem muita diabetes. Essa doença é genética. E não é isso. Não é isso. Né? A epigenética traz isso. 80% epigenética e 20% que você tem no seu DNA. Então, assim, o que é o estilo de vida? Né? Eu falo muito para as clientes assim, você tem que ter uma atividade física recorrente, você tem que ter uma boa alimentação, você tem que ter bons pensamentos. Não adianta nada você ver tragédia à noite, antes de dormir, e deitar a cabeça para dormir. Eu tenho insônia, Priscila. Você faz uma desintoxicação antes de dormir? Você tira o celular, você está mais preocupado em ver o seu Instagram, a vida do outro, do que a própria vida. Eu brinco que eu falo assim, o Instagram devia ser só da sua vida. Perfeito. Aí quando você vai lá, é porque ninguém coloca tristeza. Todo mundo. Mas, olha, eu atendo muitas pessoas, Ju, que tem vida pública, e que a gente não pode falar aqui, que colocam uma vida maravilhosa na internet. Sim, e que não tem. E que tem dores fenomenais. E daí o que acontece, essa geração olha, vê isso e acha que é tudo um conto de fadas, né? Não é. E não é. E daí eu vejo muito essa geração mais nova, por exemplo, tem uma filha adolescente, se cobrando muito ou vivendo querendo viver uma vida que não existe. Não né? E eu falo muito isso para elas, eu falo, não é assim, tem filtro, tem não sei o quê. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado e ter esse olhar para que a gente não se compare e não busque uma vida que é irreal. Né? Então, acho que se colocar no lugar... Eu falo muito que o Vênus veio para isso, né? Você se colocar num lugar vulnerável para mostrar para as pessoas, né, que
sim, eu já passei por vários traumas, eu já tive vários problemas de saúde, eu fui buscar em terapias, porque eu não acredito só na medicina convencional, e eu acho que encurta sim o caminho, eu sou uma prova viva disso. Eu fui no melhor Caio Rosenthal, o cara falou, eu não sei o que ela tem. E eu tirava meu sangue e fazia uma vacina com meu sangue, e tipo assim, cara, era um trauma. E tá tudo bem. Entendeu? Só que assim, a gente tem que aproveitar que hoje a gente tem tanta ferramenta. E só que existe a autorresponsabilidade. Eu falo isso muito para... Não vou aqui ficar citando pessoas da família, mas assim, não adianta você ficar negligenciando a sua saúde e achar que você vai anestesiar isso porque vai gritar aqui. Né? E a mesma coisa, Ju, por exemplo, eu tomo muito cuidado com isso. Quando você vai fazer um exercício sistêmico, né, você vai fazer a causa raiz da sua doença, que é muito individual. Então, quando eu faço uma regressão, a pessoa vai entender onde que foi esse trauma originário. A regressão e outras técnicas também, ela não se limita só à hipnose. Mas, então foi por causa da minha mãe. Aí vem. Então eu tô assim por causa da minha mãe. Para. A ferramenta vem como uma forma de informar e tornar consciente o seu problema. Mas o problema não é da sua mãe. Então, eu sempre falo com as clientes, independente da cliente, às vezes eu não tenho essa condução. Eu não demonstro também, não uso ferramentas que demonstrem a causa raiz muitas das vezes, porque é uma âncora também. Ela vai se ancorar. Assim, então é da minha mãe, eu tenho doença tal por causa da minha mãe e pronto. É o vítima. É a vítima. Então, a gente tem que se responsabilizar por tudo. Não perder tempo. Que é o nosso maior bem que a gente tem hoje em dia, é o tempo. Então, não percam tempo. E a gente está vivendo uma era, né, que muito mais acelerada, que a gente está entrando, que é muito mais fácil de curar os karmas, né? Sim. Então, assim, o mundo está em transição, né? O universo está em transição. Então, é muito diferente. Um trauma que existia na minha avó, né, a possibilidade de cura ali é muito diferente da possibilidade de cura do meu. Né? Então, assim, além da gente ter ferramentas, a gente está vivendo uma era que a gente consegue curar mais rápido. Né? Então, assim, tem tanta coisa, tantas ferramentas. E equilibrar, Ju, por exemplo, qual a gente estava falando da fibromialgia, em que as mulheres ficam gélidas e que elas reimprimem vários traumas, essa mulher precisa de sair disso. Então, ela tem que buscar ajuda. Por quê? Senão vem uma outra. E aí, por exemplo, vou te dar uma situação aqui. Eu tive uma cliente que teve câncer de bexiga. Foi lá e tirou a bexiga. Tirar o órgão ajuda? Não. Para a medicina tradicional, ajuda? Sim, ela eliminou o órgão. Só que aquela doença, energeticamente, pela medicina chinesa, ela tem aquela energia daquele sistema ali ainda. Então, é como se o órgão tivesse preservado. Só que essa doença vai aparecer em outro lugar. Ela vai andar no seu corpo. Então, retirar órgão, que eu vejo muito das clientes. Tireoide. Gente, tireoide, e aí tomando aquele cuidado que a gente falou desde o início, não quer dizer que é o seu caso, mas é pressão. Eu tenho Hashimoto, né? Então a gente pode falar de mim, então pronto. É uma doença autoimune e aí é o seu corpo atacando o seu próprio corpo. E por que seu corpo é um corpo que é tão inteligente? Ele está atacando o seu próprio corpo por quê? Tem alguma coisa proteção, ali. Né? Então, e aí a gente vai transitar por várias coisas, o feminino e o masculino, o yin e o yang. Como que você transita? Nós somos mulheres circulares, né? Nós temos altos e baixos e tá tudo certo. Hoje, qualquer problema que se tem, você quer tratar com hormônio e aí você não tem aquelas oscilações. Essas oscilações fazem com que a gente tenha esse aspecto feminino nosso preservado. E tá tudo certo. Eu sou essa mulher, você é essa mulher. Então, a gente é muito do respeito, se aceitar. A dança da lua, né? A dança da lua. Então, a partir do momento em que você se conhece, você tem uma liberdade para falar, olha, eu não sou isso que você está falando. E você se conhecendo e você buscando isso, você chega numa potência também, né? Porque você começa a tomar... você se... como que eu vou dizer? Apropria da sua essência, né? E eu acho que, porque, de novo, a gente está vivendo um mundo muito robotizado. Muito. Eu vejo mulheres
lindíssimas por dentro, por fora, e assim, excelentes profissionais. Sim. Tentando se masculinizar, hoje em dia nem tanto, mas ainda existe muito. E daí aquela coisa que pode te levar num lugar muito mais potente, você retrai. Ju, uma coisa muito legal que eu falo com as mulheres quando a gente começa a trabalhar, eu pergunto assim, você tem vestido? Aí elas, como assim vestido? Eu falei assim, você usa muito vestido ou só calça? Porque a gente vem numa era em que a exaustão da mulher... E o que isso tem a ver, né? A gente vem numa era que a exaustão da mulher, a gente aplaude. Não, chega. Esse feminino, ele precisa de ser curado. Então, quando eu trabalho com doenças psicossomáticas, eu olho para o feminino, eu olho para o masculino, eu acolho esse masculino e esse feminino, porque está dentro de mim, mas eu tenho uma energia feminina. Então, como que essa energia feminina está? Aí eu falo com ela do vestido. Eu falei assim, você vai começar a usar saia, você precisa se conectar com o seu feminino. Ela, mas como assim? Vou usar saia no meu trabalho? É lógico. Mas é lógico, é lá que você vai exercer o seu feminino. Você vai exercer seu feminino de casa. Por quê? Porque daqui a pouco você vive um papel que não é o seu, você se masculiniza para ser bem-sucedida. Mas em casa, aí você leva isso para dentro de casa, porque você não consegue separar a mulher profissional da pessoal. Aí você inverte papéis. Aí você vai querer dormir com um cara que é super másculo, mas você exige que ele seja feminino nos afazeres, no cotidiano. E aí você entende que a mulher, ela tá perdida? Tudo tá ligado, né? Eu lembro que quando a gente se conheceu, eu tava com um vestido e eu tava toda encurvada assim, e você chegou pra mim e falou assim, meu, como assim? Põe esse ombro pra... E é muito engraçado porque eu falo isso muito pras pessoas, meu, vai, né? Coloca pra trás. Só que assim, de novo, é difícil. E daí você tem... Por isso que eu acho que... Eu acredito, eu não gosto da palavra eu acho... mulheres juntas são potência. E assim, tirando todo o feminismo. Como é? Feminismo o feminismo. Desculpa, gente, eu tô com a cabeça assim em vários lugares. Eu tô tocada, né? Eu acho que quando a gente traz muito feminino, eu tenho certeza que as nossas ancestrais estão aqui aplaudindo porque a gente teve a coragem de realmente tomar essa frente para trazer a cura. A Vênus nasceu para isso. E eu, assim, cara, eu admiro tantos homens. Eu acho que todo mundo tem o feminino e o masculino. Sim. A gente fala muito sobre isso, né? E então, é importantíssimo assim, isso. Muito. E mas o equilíbrio. Exato. É dosado. Se eu sou uma mulher, eu tenho uma energia predominantemente feminina. Mas o masculino é o que me impulsiona. O masculino é aquele que me dá força para trabalho. E ele tá aqui comigo. Aí tem hora que eu preciso ativar ele, eu aperto o botão. Cadê o masculino? Cadê aquela força? Cadê aquele impulso? Mas o feminino, ele nutre. O feminino, ele aconchega, ele dá leveza. E aí, se eu tô toda hora no meu masculino, eu vou trazer doenças para mim, sim, porque meu corpo não tá acostumado com isso. E qual que é a leitura disso? E outra coisa, você não vai chegar... Eu trouxe isso em outro podcast. Se você não curar, né, o seu pai, sua mãe, a sua relação sim. com seus ancestrais... Você não chega num lugar de sucesso, ou você chega, mas você não fica lá. Não fica né? Lá. Porque a mãe, que nem a gente estava falando, a mãe é a cara do sucesso. Né? E o pai é o material. Isso, então, você dinheiro. tem que olhar para isso. Exato, é essa energia. Então, você tem que olhar e entender que eles conseguiram te dar aquilo que eles conseguiam dentro da consciência que eles tinham. O recurso que eles tinham. Exato. E se apondera disso, porque você vai chegar num lugar muito mais potente. Isso. Né? Eu só consegui estar aqui hoje, sentada, porque eu tinha muita vergonha das câmeras. Eu trabalhei sempre nos bastidores, porque eu curei a minha mãe, eu curei o meu lugar de pertencimento com a minha mãe e com o meu pai. Eu não tenho vergonha, porque todos nós passamos por isso. E assim, a gente precisa dividir, a gente precisa se colocar no vulnerável, se colocar dentro dessa arena e parar de anestesiar. Saia da anestesia, saia do robótico. Venha para a consciência. Mulheres que estão tendo um monte de candidíase. Por quê? Porque quer afastar. Bom, eu não sou a terapeuta. Por favor, não, mas terapeuta. Você já entendeu tudo, Ju. Você já entendeu também, né? A gente tem tanta coisa que vai vir por aí, meninas. Vocês aguardem, tá? Mulheres, não meninas, mulheres potentes, homens, venusianas enfim. maravilhosas. Ai, nossa, eu tô louca para contar. Ainda não posso. Não pode. Mas senão assim... ali, puxa sua orelha. Mas enfim, você falando da candidíase aí, né? Gente, é tão... se pararmos para pensar, Ju, que
Tá bem na nossa frente. E às vezes você não precisa nem da terapeuta para te falar, não. Se você parar pra pensar, gente, por que eu todo mês eu tô tratando de uma cândida? O que é a cândida, gente? Aí, Priscila, eu já coloquei óvulos vaginais. Eu já tomo antibiótico. E não resolve. Cada dia minha cândida pior. Aí você fala assim, eu não preciso de responder isso para você. Você consegue raciocinar isso. O que eu acho que é interessante da terapia que eu faço com as clientes é o seguinte, que é o Cura-me, né? Eu levo ela a pensar sobre o próprio corpo, a ter consciência corporal. Por quê? Ela tem que ter uma independência emocional. Então, por exemplo, nossa, hoje eu tô com cândida. O que aconteceu? O que eu fiz ontem? O que eu fiz a semana passada? Ou então, esse evento pode ser um trauma passado. Sim. Porque o trauma ele pode ser imediato, ou ele pode ter esses reimprints. Mas espera aí, o que é a cândida? A cândida é um crescimento de fungos. Novamente, precisa do tratamento médico? Precisa, porque se tem uma proliferação de fungos, o que está acontecendo? Exato. Precisa. Mas é uma questão emocional por trás disso. Mas também eu preciso do nutricionista, porque se eu trato da cândida, aí a mulher vai lá, se entope de lácteos e de glúten, ela está inflamada, não adianta. Então, a candidíase, ela vem com uma resposta. Quando você está com cândida, o que você deixa de fazer? Ai, gente, é tão gostoso. Você não aceita o seu parceiro. Você não aceita o seu parceiro. Você quer que seu parceiro se afaste. E por que você está afastando do seu parceiro? Às vezes, o evento traumático tem a ver com esse parceiro ou um parceiro que você teve lá no primeiro relacionamento que você teve. Não quer dizer que é essa pessoa. E aí é muito interessante, uma vez, eu tratei de uma cliente que ela tinha cândida todos os meses. Não podia mais tomar antibiótico. Não resolvia mais. Ao médico, terapia. E ela foi. E ela falou assim, a primeira pergunta que eu fiz para ela, ela falou assim, Priscila, caiu a ficha. Eu falei assim, você não tem relacionamento, então você afasta os homens. Agora, você tem um parceiro fixo? Ela, sim. E, não, mas tem pouco tempo, Priscila, tem uns 4 meses. E aí que começou essa cândida muito forte. Antes eu tinha, mas muito atípica, e agora começou todos os meses. Eu falei assim, eu levei ela para um outro lugar. Eu falei assim, vamos falar das suas experiências para trás. O que esse parceiro te traz que te correlaciona a um outro trauma que você já vivenciou? E a gente fez um exercício sistêmico e ela falou assim, foi o meu primeiro relacionamento. Ele tem o cheiro do meu primeiro namorado. Nossa. Em que ela sofreu, ela tinha uma relação suja, em que ela identificava como suja. E ela falou assim, ele tem o mesmo cheiro. Pronto. Aí, é claro, você trata com óleos essenciais, e né, a melaleuca é maravilhosa. Mas a melaleuca, ela não vai curar você. Sim. Mas a partir do momento que você trouxe a consciência, nossa, é o cheiro. É isso que eu ia te perguntar, mas quando a gente traz a consciência, a gente cura? Pois né? Ju, existem níveis. Então, assim, não vai ser para todo mundo, porque é o que eu te falo, isso é muito pessoal. Mas para determinadas mulheres, ela trazer a consciência, nossa, é o cheiro. Então, ela precisa de acolher aquela mulher lá que teve o primeiro relacionamento e que naquele primeiro relacionamento, de uma forma, foi abusivo. Ela entendeu como abusivo, porque às vezes pode acontecer também uma coisa muito interessante. Quando se é criança, as coisas são muito maiores do que são quando nós somos adultos. Então, quando eu era criança, eu tinha uma percepção. Eu tive um imprint daquele trauma de uma forma. Depois, eu tenho de outra. Então, eu preciso de acolher aquela mulher lá do primeiro relacionamento e falar assim, olha, tá tudo certo. Aconteceu isso, não era legal para mim, me sentia suja, né? Que era a sensação que ela tinha, não quer dizer que é para todo mundo, voltando aqui, mas era a sensação que ela tinha. E aí, isso para mim é sujo, não tô bem com isso. Acolhe aquela mulher. E aí ela começa a entender que aquele processo é dela e despertou, é um gatilho. É um gatilho. E tudo são gatilhos, se a gente for pensar. É isso que eu ia falar, porque dela achar sujo pode ser algo que seja um outro, né? Vai lá para trás. Vai lá para trás. E aí ela entendeu, e aí ela conseguiu ter esse relacionamento, ela ressignificou os eventos. E para muitas mulheres funciona, é claro, mas para outras não, precisam... Porque às vezes nem sempre está relacionado a um evento só. São vários. Então a gente tem que trabalhar isso. Isso é muito individual. Mas isso traz uma libertação. Sim, com certeza. Traz uma libertação. Eu sou prova viva disso. Por exemplo, a cistite, né? Que a gente vê muito nas mulheres, muito cistite.
E que é a infecção que as mulheres falam da... e, gente, fugiu aqui do pós-casamento, da lua de mel. Da lua de mel. Isso aí, a infecção da lua de mel. Teve muita relação e voltou. Não é. Cististes crônicas, e aí voltando com relação à medicina chinesa, que está ligado ao rim, que é energia vital. Se está fazendo xixi ainda está muito bom. Mas o que é essa cistite crônica que toma muito antibiótico? É algo que eu não consigo eliminar. Então, é como se fosse... quando tem cistite, dói, né? Nossa, machuca. Muito. Então, é como se a cada xixi que vai descendo ali vai te lembrando o seu trauma. Olha só como que isso é interessante. O nosso corpo é tão inteligente que até os sintomas, se soubermos interpretar, ele traz uma clareza muito grande pra gente. E é algo que eu não consigo eliminar. Algo muito antigo que eu não consigo eliminar. É um conflito biológico dos traumas passados e que são... Nossa, muito interessante isso, né? Eu tive uma vez... Eu fiquei internada até, porque eu deixei chegar num limite. Sim. Fiquei 5 dias tomando... você estava falando, eu estava tentando buscar... O que será que eu estava querendo eliminar, né? Sim. E às vezes você elimina de outras formas, buscando autoconhecimento e terapias, enfim. E daí eu nunca mais tive. Né? Mas assim, você parar e olhar seu corpo... Eu acho que a vida está tão acelerada... As pessoas têm acesso a nós 24/7, né? E eu sinto assim, até hoje eu tô meio assim, porque eu tô com um monte de projeto, um monte de coisa, e a minha cabeça é um lugar onde eu sou muito mental. Eu sou muito mental, eu leio muito, eu estudo muito. E é engraçado que eu fui fazer um retiro, faz acho que 2 semanas, e foi um retiro muito focado no corpo. E eu nunca senti isso. Parecia que eu tinha tomado uma garrafa de uísque e tinha caído numa vala. Eu acordei no último dia que eu falei, meu Deus do céu. E olha, a gente fez regressão, eu trabalhei respiração, a gente dançou, alinhou chakra. Então, assim, olha o poder que tem, né? A gente desligar a nossa mente, porque a mente mente muito, porque existe nosso ego, nosso superego. Então, assim, olha o poder que tem o nosso corpo. Protege, né? Ela te protege. Porque ela não quer, às vezes, que você veja coisas que vão machucar, você se energia, vitimizar, né? Colocar a culpa no outro. Então, assim, quando você olha para o seu corpo e você se sente, você se cura. Isso. E é tão interessante isso, Ju, que nós temos condição de fazer isso. Mas... muitas das vezes, a gente coloca a parcela da responsabilidade no terapeuta, sim, no médico, mas a gente consegue fazer isso diariamente. É claro que o terapeuta, o médico, ele vai te mostrar umas ferramentas para impulsionar isso. Mas você consegue em casa, no final do dia, falar assim, olha, sentir o seu corpo. Pessoas que têm a mente muito acelerada, a terapia para ela funciona no corpo. Então, eu não vou perguntar para você sobre as suas coisas. Eu vou colocar o seu corpo para se movimentar. Sim. Porque, enquanto você é muito mental, você controla essa fala. É muito engraçado que eu tô sem dormir alguns dias por conta de projetos e eu sempre corri. E para mim, a corrida é uma meditação. Sim. Eu vou para outro lugar. E eu não estou correndo. E daí que acontece... Olha, eu falo que é tudo circular, né? Sim. E daí eu não durmo bem. Então, assim, tem que colocar, sim, o corpo em movimento. Então, quanto mais você se conhece, tem gente que é respiração, tem gente que é meditação, tem gente que é a corrida. Então, você assim, tem que se conhecendo, você consegue encontrar esse lugar que você para e escuta o seu corpo. Esse lugar em que você consegue se reconectar. Hoje, as mulheres, elas têm tarefas. Tem o primeiro turno, o segundo turno, o terceiro turno. Cuida de filho, de marido, do trabalho. Você tem que ser excelente. Você não tem que ser nada. Você tem que ser você. Mas para isso você tem que saber quem você é. Senão, não é o que falam de você. É o que você não. O que falaram de mim. O que você gosta, o que você não gosta. O que me dá prazer. Né? A vida é cheia de prazeres. O quanto você faz, a gente estava falando sobre isso ontem, né? Quanta coisa você faz que você não gosta. Né? Então, isso é autoconhecimento. É você... buscar, tem milhões de ferramentas e entender o que você é, como você é, o que você gosta e se desconectar também do outro, né? Você é um ser único e juntos somos melhores.
É sobre isso, gente. Que eu acho que a gente vai vir mais vezes. Tem um projeto lindo nascendo. A Pri, assim, é de uma sabedoria, assim, é um prazer sempre, assim, é uma aula. Toda vez que a gente senta, que seja para um café, eu saio de lá assim... Reuniões intermináveis, não para nunca. Não para nunca. E vai ser sempre assim, né? Gratidão, Pri, por dividir todo esse seu conhecimento com a gente. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e de falar de uma forma leve e clara para as pessoas, em que o segredo está em cada um de nós. Você não precisa da fala de uma outra pessoa, seja de qual profissional que for. Você sabe. Então, apenas escute. Acolha as doenças que existem em você. Eu acho que ela vem como uma mensageira muito importante para te prevenir de coisas piores. Então, acolha essa doença. Se puder fazer um exercício hoje, você pode passar um exercício? Lógico, deve. Eu falo muito isso, assim. Chegando em casa, depois desse podcast que você vai escutar, conecte-se com a sua maior dor. Né? Se você tem uma dor de cabeça fenomenal, se você tem uma infecção urinária de repetição, coloque a mão, né? Se for infecção urinária, coloque a mão e se conecte com aquela dor, com aquele sofrimento, com aquela Até doença. Um aperto no coração, uma ansiedade. Uma ansiedade, hoje em dia você tem muitas ansiedades, enfim, uma dor no braço, o que for. Conecte-se. E aí você vai ver, eu quero uma mensagem, pode ser um sonho, pode ser uma energia, o que for. Sinta-se pertencente a você mesma. E aí você vai ter as respostas. Até porque, só para finalizar, Deus, né, independente da religião que seja, nós somos uma centelha, a gente tem um universo dentro de nós. E a gente precisa se silenciar de vez em quando e se escutar, porque as respostas tem. A gente tem um em si, tem, enfim, cada um chama seu Deus, o que quiser. Mas a gente tem isso. Então, quando a gente silencia um pouco o externo e volta para dentro, é de dentro para fora, sempre. Você não vai achar a cura. Não adianta você colocar a culpa ou pedir, levantar a bandeira e ficar pedindo ajuda se você não olhar para dentro. Né? Eu acho que é sobre isso. Sobre isso. Gratidão, gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada.